Que salmo fantástico, não é mesmo? Aliás, todos os livros, todos que compõem a Bíblia são fantásticos, mas os salmos têm algo especial. Na Bíblia, Deus sempre fala com o ser humano, Deus lhe revela coisas. Aqui é o contrário, é o ser humano que fala com Deus. Esse salmo especificamente, o Salmo 3, foi composto por Davi quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão estava concorrendo com ele pelo trono, e não era uma concorrência apenas de política por votos, ele queria matar o seu próprio pai. Davi estava fugindo de alguém do seu próprio sangue. Imagina a angústia de Davi: Senhor, como são grandes os meus adversários, o número deles é tremendo. E o pior, os adversários eram da sua própria casa. Será que vocês já se sentiram assim, que parece que os melhores amigos se voltam contra você? As pessoas olham para você e falam que ele é um pobre coitado, não tem mais jeito. É o que Davi falou. Eles olham para mim e dizem: não há em Deus salvação para ele, nem Deus o ajudará. Parece que tem dias que a gente acorda e tudo dá errado, não é mesmo? Literalmente um dia ruim. Só falta que as nuvens agora se choquem e uma voz do céu diga: eu não vou com a sua cara. Davi sentiu assim. Davi estava sendo perseguido, mas ele falou: Senhor, o Senhor é o meu escudo. Naquela época bíblica, o escudo era uma coisa muito importante para proteger você durante uma guerra. E Israel não tinha muitos escudos, muitas couraças, muitas armas, porque quem tinha o poder, a capacidade, a tecnologia de fazer armas, especialmente de ferro, eram os filisteus, inimigos de Israel. Israel não tinha muitas espadas, muitas lanças potentes, mas tinha a melhor de todas: o Senhor Deus. Por isso que Davi falou: o Senhor é o meu escudo. Mas espere um pouco, Davi também errou. Absalão estava perseguindo, mas Davi também não foi um pai tão exemplar. Ele falhou com seus filhos. Lembra que ele havia adulterado com Betseba, tinha um filho de um adultério, ele havia cometido erros. O mesmo Davi que derrotou o gigante Golias se mostrou fraco em muitas situações. Por que Deus então chamava o homem com tantos defeitos de o homem segundo o coração de Deus? Qual a diferença de Davi e de outros que erram? Que alguns erram e são condenados. Davi errou, mas foi perdoado. Sabe o que eu entendo quando eu leio esse salmo e por que Davi podia falar: o Senhor é meu escudo, apesar dos seus defeitos? Eu vou contar uma história que ilustra esse princípio para vocês. Eu ouvi essa história um tempo atrás. Na época do faroeste americano, havia um homem que tinha assassinado um outro numa briga de bar. E aquele homem foi, evidentemente, condenado à morte, à forca. Ele ficou na cadeia esperando a sua execução. Mas as pessoas gostavam daquele homem e falaram: ele brigou em legítima defesa, foi uma situação pontual, vamos implorar ao governador que lhe dê o perdão. E muita gente escreveu para o governador pedindo: olha, liberte esse homem, liberte esse homem. E o governador, antes de assinar a carta de libertação, falou: eu quero primeiro conhecer o homem que eu estou libertando. O governador então colocou a carta no bolso, se disfarçou de sacerdote e foi até a cadeia visitar aquele homem, aparentemente condenado à morte. Quando ele viu aquele sacerdote, sem saber que era o governador, aquele homem começou a gritar, blasfemar: suma daqui, não quero saber de Deus, está tudo acabado, eu não acredito em mais ninguém. E xingava, blasfemava, dizia até palavrões. Aquele sacerdote, que na verdade era o governador disfarçado, saiu triste, cabisbaixo. E depois o carcereiro falou: você está ficando louco, você perdeu a sua grande chance de ser liberto. Como assim? Aquele sacerdote que você mandou embora não era um sacerdote, era o governador. E ele estava aqui para libertar você. No bolso dele estava a carta de perdão. No dia da condenação, aquele homem pediu para falar umas últimas palavras. E diante da forca, poucos segundos separavam ele da morte. Ele declarou diante de todos: meus amigos, nesse dia eu estou morrendo enforcado, não pelo crime que eu cometi, mas pelo pecado e pelo perdão que eu não aceitei. Muitas vezes não são os nossos erros que nos condenam, é a nossa insistência em não aceitar o perdão de Deus. A diferença de Davi e de muitos outros que erram é que ele aceitou o perdão de Deus e deixou que a sua vida fosse transformada, porque qualquer doutrina sobre salvação que não transforme a sua vida não é uma doutrina bíblica. Davi teve muitos altos e baixos em sua vida. Momentos de vitória contra Golias, momentos de fracasso diante de Betseba. Momentos de vitória na hora de conseguir vencer Saul, momentos de fracasso diante dos filhos.
Mas Davi sabia que a sua salvação pertencia ao Senhor a despeito dele. Portanto, se algum dia você caminhar pela tempestade, não tenha medo da escuridão. Ainda que você tenha os seus sonhos todos reduzidos ao pó, continue rumo à frente. Ainda que você esteja como Davi, em que as pessoas dizem a seu respeito, não há em Deus salvação para ele, continue caminhando. Mantenha o amor em seu coração e eu garanto para você, você nunca estará só. Você e Jesus serão a maioria. Eu diria a maioria esmagadora, aonde quer que esteja. Que Deus abençoe você.